Contos e Crônicas para a Paz, Eduardo Galeano. Sobre fundo dividido diagonalmente em laranja acima e azul escuro abaixo, as palavras Contos e Crônicas estão em letras cursivas brancas sobre a parte laranja. Para a Paz, em letras de forma brancas dentro de uma faixa verde bandeira. À direita, a fotografia do busto de Galeano dentro de uma moldura redonda. Abaixo, o nome dele numa faixa branca. Ele é branco e tem olhos claros. É calvo, com cabelos brancos nas laterais. Usa um paletó marrom sobre camisa vinho. A cabeça dele ultrapassa a borda superior da moldura, ornamentada com folhas prateadas. À esquerda, o busto de uma estátua branca. Os olhos e a testa estão cobertos por 4 flores grandes brancas, vinho e salmão, e outras miúdas em rosa claro. No canto superior direito, entre folhas verde musgo, 4 camélias em rosa claro e alguns botões. Contos e Crônicas pela Paz. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra, antes arma, aprende a ser ponte. Esta série nasce desse instante. Vivemos cercados por pressa e opiniões que se atropelam, tudo é fugaz. Mas ainda temos a literatura. E a literatura é o território onde o humano reaprende a ser humano. Não é fuga da realidade, é travessia, escolha ética, é silêncio fértil. Contos e Crônicas pela Paz é uma roda de escuta ao pé do ouvido, seja no rádio, nas plataformas ou na intimidade de quem para um instante e escuta. A cada episódio, um conto, um ensaio literário, uma poesia, uma crônica, um trecho de romance. Vozes do Brasil, da América Latina e de outros cantos do mundo, onde a dor virou linguagem e a linguagem, encontro. A literatura ensina que, mesmo em meio às guerras e opressões, é possível revelar a humanidade. Na solidão da leitura descobrimos comunidade. No sertão, surgem veredas. Na metrópole da multidão solitária ou na aldeia imaginada, inventamos mundos. Ninguém floresce sozinho, e a literatura é esse fio invisível que rega a humanidade em comunhão. A paz começa dentro, mas não termina ali. Expande-se em círculo. Alcança o vizinho, a escola, a praça, a floresta. Está na palavra que escolhemos dizer. Por isso, paz é verbo, prática e cultivo. Escutar uma história até o fim é um gesto político. É quando recusamos a simplificação e permitimos que o outro exista em sua complexidade. E quando nos reconhecemos nas narrativas alheias, a comunidade humana se entrelaça e o inimigo perde o rótulo. Este podcast é para quem acredita que a arte abre frestas onde a violência parecia definitiva. Cada episódio será uma pequena fogueira na noite do mundo. Uma roda onde a palavra vai iluminar e não ferir. Que cada conto seja semente. Que cada crônica seja cuidado. Que cada escuta seja começo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos sustentar juntos o silêncio que grita ao coração do mundo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcast que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Os Sonhos de Helena, de Eduardo Galeano. Naquela noite, os sonhos faziam fila querendo ser sonhados. Mas Helena não podia sonhá-los todos, não dava.
Um dos sonhos, desconhecido, se recomendava: sonhe-me, vale a pena. Sonhe-me, que vai gostar. Faziam fila alguns sonhos novos, jamais sonhados, mas Helena reconhecia o sonho bobo, que sempre voltava, esse chato, e outros sonhos cômicos ou sombrios que eram velhos conhecidos de suas noites voadoras. Viagem ao país dos sonhos. Helena acudia em carruagem ao país onde os sonhos são sonhados. Ao seu lado, também sentada na boleia, ia a cachorrinha Peppa Lumpen. Peppa levava debaixo do braço uma galinha que ia atuar em seu sonho. Helena trazia um imenso baú cheio de máscaras e trapos coloridos. O caminho estava muito cheio de gente. Todos iam para o país dos sonhos e faziam muita confusão e muito ruído ensaiando os sonhos que iam sonhar. E por isso Peppa ia resmungando, porque não a deixavam concentrar-se como deve. O país dos sonhos era um imenso acampamento ao ar livre. Das cartolas dos magos brotavam alfaces, cantoras e pimentões luminosos. E por todas as partes havia gente oferecendo sonhos para trocar. Havia os que queriam trocar um sonho de viagem por um sonho de amores. E havia quem oferecesse um sonho para rir a troco de um sonho para chorar um pranto gostoso. Um senhor andava ao léu buscando os pedacinhos do seu sonho despedaçado por culpa de alguém que o tinha atropelado. O senhor ia recolhendo os pedacinhos e os colava, e com eles fazia um estandarte cheio de cores. O aguadeiro de sonhos levava água aos que sentiam sede enquanto dormiam. Levava água nas costas, em uma jarra, e a oferecia em taças altas. Sobre uma torre havia uma mulher de túnica branca penteando a cabeleira que chegava aos seus pés. O pente soltava sonhos, com todos seus personagens. Os sonhos saíam dos cabelos e iam embora pelo ar. Os sonhos esquecidos. Helena sonhou que deixava os sonhos esquecidos numa ilha. Claribel Alegria recolhia os sonhos, os amarrava com uma fita e os guardava bem guardados. Mas as crianças da casa descobriam o esconderijo e queriam vestir os sonhos de Helena. E Claribel, zangada, dizia a eles: nisso ninguém mexe. Então, Claribel telefonava para Helena e perguntava: o que eu faço com seus sonhos? O adeus dos sonhos. Os sonhos iam viajar. Helena ia até a estação do trem. Da plataforma, dizia adeus aos sonhos com um lencinho. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra antes-arma aprende a ser ponte. Este podcast nasce desse instante em que a literatura nos devolve ao humano que somos. Que cada conto seja semente, que cada crônica seja cuidado, que cada escuta seja começo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.